Esta história não aconteceu comigo diretamente. Aconteceu com minha tia nos anos 90, quando ela ainda era adolescente. Perguntei se poderia compartilhar a história, e ela disse que preferia que eu compartilhasse, caso pudesse ajudar alguém a evitar uma situação semelhante. Embora eu não saiba se alguém estaria em uma situação semelhante nos dias de hoje, de qualquer maneira, vou contar a história com base na minha memória. Se algumas partes parecerem inconsistentes ou confusas, peço desculpas antecipadamente. Como eu disse, isso aconteceu quando minha tia era adolescente. Ela era uma jovem bastante querida, uma boa aluna, sempre tirava notas altas e era conhecida e bem considerada no bairro como uma babá confiável. Ela adorava passar tempo com crianças e as crianças a adoravam. Ela tinha feito um bom trabalho voluntário durante o verão em uma creche do grupo da igreja local. Basicamente, as pessoas da área sabiam que, se precisassem de alguém para cuidar de seus filhos por algumas horas, podiam ligar para ela sem se preocupar com nada. Ela acabou trabalhando com cuidados infantis e hoje possui uma creche local, o que ajuda a explicar o quanto ela amava e ainda ama trabalhar com crianças. Esta situação específica aconteceu quando ela recebeu uma ligação de um casal a alguns quarteirões de distância. Era a história esperada. Eles queriam ter uma noite a sós e precisavam que alguém cuidasse da filha deles por algumas horas. Disseram que pagariam $10 por hora para ela cuidar da filha das 5 até as 11, e minha tia concordou. Tudo parecia normal. Agora isso foi nos anos 90. Quase ninguém tinha celular. A internet não era realmente uma coisa ainda, e muitas pessoas confiavam nas outras no bairro só pelo fato de serem vizinhas. Era um tempo totalmente diferente do de hoje, onde somos muito mais cautelosos em nossas vidas diárias. Minha tia e meus avós não sabiam nada sobre o casal, o que não era fora do comum, e embora essa situação não parecesse estranha, as coisas ficaram esquisitas logo no começo. Meu avô deixou minha tia lá, e ela bateu na porta do casal, mas ninguém respondeu de imediato. Ela ficou lá por alguns momentos e depois bateu de novo. Depois de alguns minutos, o homem da casa finalmente atendeu a porta. Ele se desculpou por não ter ouvido a batida mais cedo, dizendo que estava no banheiro se preparando. Depois disso, minha tia disse que entrou na casa e notou que estava incrivelmente limpa e também minimalista. A sala de estar tinha praticamente apenas um sofá velho, uma cadeira e uma televisão. Havia uma lâmpada no canto para iluminação, mas era isso. Não havia fotos, brinquedos, nada que indicasse que essa família tinha uma criança pequena ou que era sequer uma família. Ela ignorou isso e pensou que talvez eles simplesmente não tivessem muitas coisas por falta de dinheiro. Então ela se virou para perguntar ao homem sobre a filha. Coisas básicas, como o nome dela, informações de contato para emergências, a rotina e qualquer regra que ela precisasse seguir. Ela disse que, a princípio, o homem tinha um olhar no rosto que fazia parecer que estava nervoso, como se estivesse pensando nas respostas na hora. Depois de alguns momentos, ele pigarreou e respondeu. O nome dela é Sam. Se houver uma emergência, ligue para minha mãe. O número dela está na geladeira e o nome é Beck. A rotina e as regras não serão realmente um problema. Sam é muito jovem para fazer qualquer coisa e provavelmente ficará dormindo a noite toda no berço. Neste ponto, algumas coisas começaram a fazer sentido para minha tia. Não havia brinquedos porque Sam ainda era um bebê, e isso poderia também explicar a falta de fotos da família nas paredes. Ela assentiu e disse que entendeu, perguntando se Sam tinha uma rotina de alimentação e se eles estavam tentando manter um cronograma rigoroso. Ela disse que, neste momento, o homem apenas balançou a cabeça e disse para não incomodar Sam enquanto dormia, e se ela não acordasse chorando, era para deixá-la dormir. Obviamente, minha tia ficou um pouco confusa. Quando você tem um bebê tão jovem, normalmente não o deixa simplesmente dormir. Você o mantém em um cronograma e mantém as coisas consistentes. Mas ela estava fazendo isso com base nos termos dos pais. Então não discutiu. Depois de alguns momentos de conversa, o homem disse algo que pegou minha tia de surpresa. Ele disse algo como:
Eu sei que você provavelmente teve um longo dia na escola e vai querer tomar um banho em algum momento. Se quiser, o chuveiro fica no andar de cima, segunda porta à esquerda. Fique à vontade para usar, se precisar. Quantos sinais de alerta ou bandeiras vermelhas são esses neste ponto? 1, 2, 3? Bem, houve outra logo após esse comentário. Depois de insistir que ela poderia tomar um banho, o homem disse que eles precisavam ir, e então agradeceu por ter vindo cuidar da filha. Ele então abriu a porta da frente, entrou no carro e começou a dirigir, deixando minha tia sozinha com Sam. Pode não ser óbvio qual era a bandeira vermelha nessa situação, mas minha tia percebeu imediatamente que algo estava errado. Em nenhum momento a mãe da criança saiu de qualquer quarto da casa. Ela não tinha encontrado a mãe, e o homem simplesmente saiu sem ela. Neste ponto, parecia que não havia uma mãe na situação. Novamente, minha tia pensou que talvez não estivesse entendendo a situação. Talvez o homem tivesse que buscá-la no trabalho. Talvez eles estivessem se encontrando em algum lugar. Então ela deixou passar e apenas sentou no sofá para assistir TV. Ela ficou lá por um tempo assistindo o que estava passando, mas depois de um tempo, disse que algo não parecia certo. O que, claro, obviamente, ela disse que algo dentro dela disse que ela deveria checar a criança, mesmo que o pai tivesse dito que não precisava. Ela se levantou e subiu as escadas, percebendo que não sabia qual era o quarto dela. Havia 2 portas à esquerda e uma à direita, e ela sabia que a segunda à esquerda era o banheiro. Então, ela checou a primeira à esquerda. Era um quarto pequeno que parecia que deveria ser um quarto, mas não havia cama. Ela disse que o quarto estava uma bagunça absoluta, com lixo em todos os lugares, e ao lado havia uma pequena mesa com um computador. Como aquele não era o quarto, ela assumiu que talvez o berço de Abigail estivesse no quarto principal. Ela foi até o outro quarto e abriu a porta, apenas para encontrar nada além de um colchão e uma base no chão e uma única cômoda. Ela olhou para o quarto e não havia berço. Não havia indicação de uma criança pequena, apenas a cama e a cômoda. Muito parecido com a sala de estar, em total contraste com o outro quarto, estava completamente limpo. Neste ponto, algumas coisas ficaram mais claras. 1. Esse cara era meio estranho, para dizer o mínimo. 2. Não havia filha. Sam não existia, e ela estava cuidando de uma criança inexistente. E 3. A insistência desse cara de que ela tomasse um banho era ainda mais assustadora pelo fato de que as 2 primeiras coisas eram verdadeiras. Ela fechou as portas e voltou para baixo, pegou o telefone e ligou rapidamente para casa. Ela explicou para o pai que não havia bebê ali e contou sobre como o cara era esquisito. Meu avô disse que iria dirigir até lá e estacionar na rua, esperando o cara voltar para ter certeza de que nada aconteceria. Depois de cerca de 4 ou 5 horas, o cara voltou, e os comportamentos estranhos dele se intensificaram. Ela disse que quando ele voltou, a primeira coisa que ele perguntou foi se ela tinha tomado banho. Ela disse que não, e que ele parecia genuinamente chateado com isso, a ponto de realmente perguntar por que ela não tinha tomado. Ela disse que não, e então seguiu em frente, dizendo que Sam estava quieta a noite toda e que ela precisava ir embora agora que ele estava em casa. Quando ela foi sair, disse que ele ficou na porta e disse que ela não precisava sair correndo, que a noite ainda era jovem. Ela disse que ele praticamente elevou a estranheza ao máximo neste ponto, olhando-a de cima a baixo e dizendo que ela podia se sentir à vontade se quisesse. Ela olhou para ele e disse diretamente que já tinha chamado o pai e que ele estava sentado do lado de fora, esperando que ela saísse, e que provavelmente iria até a porta se ela não saísse logo. Por um momento, ele parecia estar avaliando se ela estava mentindo sobre isso, mas, eventualmente, cedeu, dizendo algo como: "Bem, não vamos fazer seu pai esperar." Ele abriu a porta e minha tia saiu, e ele rapidamente a fechou atrás dela. Ela correu para o carro do meu avô e entrou rapidamente, antes de perceber que, com tudo o que tinha acontecido, ele nem apagou pelo tempo. E honestamente,
O dinheiro nem importava mais para ela. Ela só queria ir para casa. Minha tia disse que explicou tudo para o meu avô, e embora ele acreditasse que esse cara era um estranho, ele disse que tecnicamente ele não havia feito nada ilegal ou errado, então não havia muito o que fazer. Mesmo assim, minha tia não aceitou mais trabalhos de babá para ninguém que não fosse um vizinho imediato ou família depois disso. Ela acredita que, se meu avô não estivesse estacionado lá fora esperando, as coisas teriam sido muito, muito piores. Tudo isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e era uma adolescente um pouco desajeitada socialmente. Eu não tinha muitos amigos e não socializava muito além das coisas básicas nas redes sociais. Então, às vezes, eu cuidava dos meus primos por alguns trocados de vez em quando. Isso porque eu tinha alguma experiência cuidando de crianças. O amigo do meu pai, Alex, perguntou a ele se eu estaria disponível para ajudá-lo durante as férias de verão. Alex tinha cerca de 30 e poucos anos e agora era um pai solteiro de um filho de 6 anos chamado Max. Sua esposa, Sherry, faleceu devido a alguma complicação cardíaca, algo que não foi diagnosticado e a pegou de surpresa. Por causa disso, Alex estava basicamente se matando trabalhando em 2 empregos para manter comida na mesa e as luzes acesas. Quando tudo isso aconteceu, começaram as férias de verão. Então Alex estava em uma situação em que precisava de alguém para cuidar do Max o dia todo. Mas, obviamente, ele não tinha dinheiro para pagar por qualquer tipo de creche por 12 horas ou mais por dia, de 5 a 6 dias por semana. Então, foi aí que entrei em cena. Meu pai mencionou que, se eu cuidasse do Max durante o verão, ele me pagaria por semana. Ele sabia que Alex não poderia pagar, mas nós éramos bem de vida o suficiente para cobrir isso para ele. Eu tinha 15 anos, como eu disse, então 50 por semana e 200 por mês para o verão, com certeza eu aceitaria. Além disso, sempre achei o Max adorável e sabia que ele era um bom menino, então era um bom negócio. No primeiro dia em que estava cuidando do Max, cheguei cedo e Alex ainda não havia saído para trabalhar. Ele estava me contando todas as regras básicas e que havia nuggets de frango para o almoço dele no freezer e basicamente todas as coisas que você esperaria de um pai. E então, ele passou a dizer o quanto me apreciava por estar fazendo isso de graça e que lamentava estar ocupando o meu verão. Eu expliquei a ele que realmente não tinha nenhum plano e amava o Max. Então realmente não era um grande problema para mim. Então ele explicou como sua irmã o estava cuidando depois da escola. Mas ela basicamente disse a ele que não estava disposta a cuidar dele o dia todo se ele não fosse pagar. Para mim, isso foi um pouco chocante. Foi surpreendente para mim que um membro da família não estivesse disposto a ajudar, especialmente com a situação em que Alex estava. Mas eu o assegurei que ficaria feliz em ajudar e que sentia muito pelo que ele estava passando. Ele então saiu para trabalhar e eu apenas me sentei no sofá e liguei a TV enquanto o Max ainda dormia e não iria acordar por mais algumas horas. Honestamente, cuidar do Max nos primeiros dias foi bem normal. Meu pai me deixava de manhã e eu cochilava no sofá assistindo TV até que o Max me acordava e então fazíamos o café da manhã dele. Assistíamos a alguns filmes, jogávamos alguns jogos e apenas nos divertíamos até o pai dele chegar em casa. Honestamente, eu estava muito feliz com tudo isso no geral e pensei que seria um ótimo verão. Mas então, em algum momento da segunda semana, era de manhã cedo e eu ainda estava dormindo no sofá. Ouvi um barulho vindo da cozinha. Eu rapidamente me sentei e vi o Max na cozinha, parecendo absolutamente petrificado quando viu que eu estava acordado. Ele apenas me encarou com o rosto vermelho. Eu o vi de pijama, cereal e leite no chão e uma tigela virada ao lado dele. Estava bem claro o que tinha acontecido, mas por algum motivo o Max gritou o mais alto que pôde e depois correu pelo corredor para o quarto dele e então bateu a porta enquanto chorava. Ele continuava gritando que sentia muito, entre lágrimas. Eu estava legitimamente confuso. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele havia derramado o cereal
E embora não devesse estar pegando o próprio café da manhã por esse motivo específico, eu não estava chateado nem nada, mas ele estava gritando como louco. Levantei-me e voltei para o quarto dele, batendo na porta e perguntando o que estava errado. Ele se recusava a me responder e continuava gritando que estava arrependido. Entrei e me ajoelhei para conversar com ele. Disse a ele que estava tudo bem e que só precisávamos limpar a bagunça. Expliquei que não era nada grave e que ele não precisava se desesperar. No início, ele não parecia confiar em mim, mas acabou respirando fundo e disse, ok. Fomos limpar a bagunça e ele seguiu o resto do dia como se nada tivesse acontecido. Não pressionei muito e pensei que talvez ele estivesse apenas em um estado de espírito estranho. Cerca de uma semana depois, estávamos nos divertindo e ele quis pintar algo. Achei que soava divertido, então preparei as tintas e o papel na cozinha. Estávamos nos divertindo fazendo pinturas aleatórias, quando ele derramou acidentalmente a água que estava usando para limpar o pincel no chão. Mais uma vez, seu rosto ficou vermelho e ele começou a chorar e gritar loucamente, tentando correr para o quarto. Era literalmente a mesma situação que alguns dias antes, mas desta vez consegui segurá-lo e impedi-lo. O olhar nos olhos dele era de horror legítimo, enquanto ele soluçava suas desculpas com lágrimas escorrendo dos olhos. Disse a ele para se acalmar que não era nada grave e que iríamos apenas limpar e terminar nossas pinturas. Mais uma vez, ele parecia não confiar em mim, como se eu fosse fazer algo além de limpar e seguir em frente. Orientei-o a respirar fundo e se acalmar, pois tudo estava bem. Depois de alguns momentos, ele assentiu e respirou fundo, dizendo que estava tudo bem. Nesse ponto, senti que precisava chegar ao fundo disso. Uma parte de mim estava preocupada que fosse o Alex quem estava fazendo algo para fazê-lo agir assim. Honestamente, ele parecia ser uma pessoa tão boa que eu não conseguia imaginá-lo fazendo algo assim. Sentei Max no sofá e me ajoelhei na frente dele. Então perguntei por que ele ficou tão assustado quando derramou a água. Ele me disse que era porque tinha feito uma bagunça. Eu disse a ele que não era realmente um grande problema quando ele fazia uma bagunça. Apenas tínhamos que limpar e ser mais cuidadosos. Então perguntei por que ele achava que era tão grave. A princípio, ele não parecia querer me contar, mas eventualmente começou a falar comigo sobre isso. Ele disse que quando fazia uma bagunça na casa da tia Marie, ele era punido. Nos meus olhos, punir uma criança seria mandá-la para o quarto ou tirar algo dela por um tempo, mas obviamente algo pior estava acontecendo na casa da tia. Fiquei um pouco nervoso, mas eventualmente perguntei o que a tia fazia quando ele se metia em confusão, e o que ele me contou me deixou doente. Aparentemente, quando ele se metia em confusão na casa da tia, ela era verbalmente abusiva. Ela gritava com ele e ele não gostava dos gritos, mas então piorava. Ele me disse que quando fazia algo errado depois dos gritos, ela o trancava na secadora. Ela o colocava na secadora e depois fechava a porta, segurando-a até que ele parasse de chorar. Ele disse que quando fez a bagunça enquanto eu o estava vigiando, ele pensou que eu o colocaria na secadora e depois a trancaria. Por isso correu para o quarto e estava me dizendo o quanto lamentava. Fiquei chocado. Disse a ele que nunca faria isso e que ele não precisava se preocupar com isso acontecendo comigo. Ao que ele disse que gostava mais de mim do que da tia, e então me abraçou. Honestamente, eu queria chorar quando isso aconteceu, mas apenas disse a ele que estava tudo bem e voltamos a pintar. Quando o Alex chegou em casa, pedi para falar com ele e expliquei o que Max me contou sobre a tia. O Alex ficou tão chocado quanto eu. Ele disse que não tinha ideia, só pensava que o Max não gostava de ir lá por causa dos primos. Bem, não há muito mais na história, honestamente. Cuidei do Max o verão inteiro e depois ele veio para nossa casa depois da escola quando voltamos. O Alex conseguiu colocar a vida nos eixos e se casou novamente. E eles são uma família feliz agora. O Max tem 11 anos agora, é uma criança inteligente e eu não acho que ele realmente se lembre do que aconteceu naquela época. Pelo que sei,
O Alex confrontou a irmã sobre a situação e ela afirmou que nunca aconteceu. Mas tenho quase certeza de que o Alex acreditou no filho. Eu certamente acreditei. Pelo que sei, o Alex não falou com a Marie desde que conversou com ela sobre isso, e não o culpo. Só espero que o que quer que a Marie tenha feito não marque o Max, e que ele cresça sendo uma pessoa normal e feliz. Eu devia ter uns 13 ou 14 anos e estava cuidando de 2 meninos para alguns membros da igreja. Já tinha feito isso antes. As crianças gostavam de mim e os pais estavam muito confortáveis comigo. Era uma noite em que eles ficariam fora até tarde, por volta das 2:30 da manhã. Eu estava fazendo de graça naquele dia porque eles iriam fazer algo relacionado à igreja e era assim que eu me comportava. De qualquer forma, a casa em que eles moravam era um apartamento, sabe? Um daqueles pequenos que tinham 2 andares e 4 lugares em cada ponto. Eles estavam no térreo, com 2 quartos de cada lado do apartamento, a cozinha à esquerda e a sala de estar à direita, com a porta de vidro deslizante para um pequeno pátio e um banheiro público ao lado da porta da frente. Era por volta de 1:30 e eu sabia que eles estariam chegando em breve. As crianças estavam dormindo, óbvio, depois de praticamente implorar e contar 3 histórias para dormir, e eu tinha terminado minha lição de casa. Eles não tinham TV a cabo, isso foi antes do Netflix se tornar um serviço online, então tinham alguns DVDs e fitas VHS para assistir. Peguei, antes do amanhecer dos tempos, para passar o tempo. Eu já estava muito cansada e tinha cochilado algumas vezes. Por volta das 2, ouvi batidas na porta da frente. Sabendo que os pais tinham uma chave, não fiz nada além de sentar lá no escuro com a TV ligada. Sendo uma pessoa paranoica que assiste e lê horror o suficiente, peguei o taco de beisebol que estava ao lado do sofá. E o que aconteceu em seguida vai me assombrar para sempre. Ouvi uma voz baixa, quase como a de uma mulher jovem. "Oh, querida, isso não vai te ajudar." Meu coração parou e percebi que a porta do pátio não tinha as persianas fechadas. Meus olhos se moveram lentamente para a porta e vi alguém no pátio, olhando para dentro. Não consegui distinguir nada além de que era muito curto e largo. Eu gritei e corri para o quarto das crianças. Felizmente, eles ainda estavam dormindo. Infelizmente, isso foi antes de eu ter um celular e não havia telefone sem fio. Tudo o que fiz foi empurrar o guarda-roupa na frente da porta e olhar para a única janela do quarto. Foi quando ficou escuro, pois uma sombra pairava sobre a janela. As batidas começaram novamente e a voz da mulher chamava: "Venha, querida, não vou te machucar. Por favor, saia." A janela estava sendo batida tão forte que eu tinha medo que ela quebrasse. As crianças finalmente acordaram e estavam gritando e com medo. Eu era uma menina grande e naquela época podia levantar meu próprio peso, mas sabendo que tinha 2 crianças comigo, me tornei vulnerável e com medo. Em 2 segundos, ouvi o pai gritar: "Ei, quem diabos é você?" E a pessoa saiu correndo. A porta da frente se abriu e houve batidas fortes na porta do quarto das crianças. Felizmente, eram os pais e, depois que os deixei entrar e coloquei o guarda-roupa de volta, expliquei o que aconteceu e eles chamaram a polícia. Quando chegaram, obviamente não encontraram nada, mas as plantas que escondiam o pátio estavam cortadas e rasgadas para passar. Cuidei das crianças mais uma vez depois disso, mas depois que eles se mudaram cerca de 5 meses depois, nunca mais cuidei de ninguém. E até hoje, sei que a mulher já foi embora, mas toda vez que ouço uma batida, um calafrio percorre meu corpo. Estranha que estava me observando. Vamos evitar nos encontrar novamente. Este pode não ser um relato de terror de babá padrão, mas ainda vale a pena compartilhar. E, na verdade, há algumas coisas para compartilhar. Trabalho como líder em uma creche há cerca de 13 anos, e é quase engraçado ver como as crianças são quando você as faz falar
e como imitam aqueles que estão ao seu redor com frequência. O que é um pouco complicado sobre isso é que quando uma criança faz algo duvidoso ou questionável, somos obrigados por lei a entrar em contato com os serviços de proteção à criança e depois relatar o que aconteceu. Uma instância disso aconteceu realmente recentemente com um menininho, e vamos chamá-lo de Jim. Um dia, de manhã, enquanto as crianças estavam brincando, eu estava fazendo café e o Jim se aproximou de mim. Eu estava colocando meu creme e açúcar na xícara e o Jim me perguntou se eu gostava de cheirar o açúcar. Fiquei um pouco confuso no início. Por que eu cheiraria açúcar? Eu disse a ele que não tinha certeza do que ele estava falando, e então ele me disse que às vezes, quando está na casa do tio, o tio gosta de cheirar o açúcar. Perguntei o que ele queria dizer, e ele me disse que o tio gostava de cheirar o açúcar da mesa com um canudo. Descobri que, enquanto o tio dele estava cuidando dele, decidiu que seria ok usar drogas na frente dele e apenas dizer que era açúcar. Outro incidente que vale a pena mencionar é o que aconteceu com uma garotinha do meu grupo chamada Sasha. Sasha era um doce de menina. Ela era incrivelmente quieta e de poucas palavras, mas também uma das meninas mais gentis que já conheci. Um dia, seu pai a trouxe e ela tinha um hematoma no rosto. Obviamente, minha mente foi para um lugar sombrio e eu disse ao pai dela que tinha que perguntar legalmente o que tinha acontecido. Ele me disse que não sabia, que ela tinha o hematoma quando chegou em casa do trabalho na noite anterior e ela não contava nada, não importa o quanto ele perguntasse. Ele parecia sincero sobre isso e disse que achava que ela tinha caído ou algo assim enquanto fazia algo que não deveria e ela não queria se meter em encrenca, então não disse nada. Aceitei sua resposta e seguimos. Por volta do almoço, ela disse que queria me contar algo e perguntou se eu poderia manter um segredo. Eu disse que podia, é claro, e perguntei o que estava errado. Ela me disse que estava arrependida por ter mentido para o pai sobre o hematoma, mas não queria que ele ficasse bravo, porque a namorada dele tinha dado o hematoma a ela. Aparentemente, a namorada do pai dela era verbal e agora fisicamente abusiva com essa menininha, e o pai não tinha ideia. É claro que contei a ele e preenchi meu relatório para os serviços de proteção. Realmente senti pena do pai, mas não tive escolha na questão. E o último, provavelmente o mais triste para mim, aconteceu quando eu era relativamente nova trabalhando em uma creche. Havia um menininho que frequentava nossa creche chamado Adam. Adam era incrivelmente tímido, mas absolutamente adorava estar na creche por causa de quanto podia socializar. Sei que isso soa como opostos, mas era mais como se ele fosse tímido até te conhecer. O pai de Adam era um policial da cidade e era um cara bastante respeitado. Adam claramente tinha orgulho do quanto seu pai era um herói, e ele falava sobre isso o tempo todo. Então, um dia, enquanto eu estava sentado em uma das mesas, Adam diz algo sobre pessoas virem pegá-lo. Perguntei o que ele queria dizer, e ele disse que o pai dizia que algumas das pessoas más que ele prendeu viriam nos pegar. Eu fiquei meio que tipo, ok, e disse que queria ouvir mais. Ele continua dizendo que o pai dele colocou fita adesiva sobre as janelas e colocou uma câmera no quarto para observá-lo, só para garantir que os caras maus não invadissem. Realmente não sabia o que fazer com isso, e provavelmente não deveria ter feito, mas na verdade entrei em contato com o pai dele sobre a situação, perguntando se tudo estava bem em casa, porque Adam estava dizendo coisas que não faziam sentido. O pai dele riu e disse que Adam só tinha uma imaginação selvagem. Eu concordei com ele, disse que estava tudo bem e desliguei. Infelizmente, não tenho ideia do que aconteceu depois disso, porque Adam nunca mais voltou para a creche. Seu pai renunciou e aparentemente se mudaram dentro da próxima semana. Não sei se foi para proteção ou se o pai dele estava legitimamente paranoico. Então sim, as crianças podem dizer algumas coisas loucas, e tenho mais para enviar, mas só quero usar isso como uma oportunidade para dizer que as crianças não têm filtros. Se você contar algo aos seus filhos, ou fizer algo na frente deles, eles irão repetir 100%,
ou contarão felizmente para outra pessoa. Apenas um pequeno aviso antes de começarmos. Meu filho não se parece em nada comigo e eu tenho cara de bebê. Então, quando as pessoas nos veem juntos, veem a babá, não a mãe. Eu tinha acabado de sair do trabalho e meu marido estava me esperando com nosso filho, que tinha 4 meses na época. Pedimos algo para a viagem e meu marido foi usar o banheiro enquanto meus colegas de trabalho faziam gracinhas com meu bebê no balcão de retirada. Vejo um homem mais velho nos observando, mas ignoro porque meu filho geralmente chama muita atenção e ele vinha ao McDonald's com frequência e não levantava suspeitas. Ele se aproximou de nós e sorriu para meu filho, perguntando se poderia segurá-lo. Eu recusei educadamente. Ele tirou uma nota de 20 da carteira. "Por que você não pega isso e compra um sanduíche para você e deixa o bebê comigo?" Ele disse, tentando me entregar o dinheiro. "Não, obrigada." Tentei ser educada. Eu precisava do meu emprego. Tínhamos acabado de ter um novo gerente geral e eu queria causar uma boa impressão. "Você não está com fome? É tão difícil trabalhar em 2 empregos. Tenho certeza de que se acontecesse alguma coisa, os pais não iriam te culpar." Eu estava prestes a explodir quando meu marido saiu do banheiro e se colocou entre o homem e eu. "Ah, você deve ser o pai." Ele ofereceu o dinheiro para meu marido, mas não falou sobre levar nosso filho. Saímos da loja e o homem nos seguiu oferecendo dinheiro o tempo todo. Meu marido, irritado, parou de repente, o homem esbarrou nele e meu marido o encarou com um olhar feroz até que ele voltou para a loja. Algumas semanas depois, ele voltou à loja e reclamou que poderia ter dado uma vida melhor para aquele bebê do que aquele jovem. Eu disse a ele que eu era a mãe e que ele poderia comprar seu sanduíche em outro lugar porque ele não era bem-vindo ali. Estranho que tentou comprar meu filho. Espero que não nos encontremos novamente. Muitas pessoas estão dizendo para chamar a polícia. E por que eu não chamei a polícia? A polícia na minha região é inútil. Meus colegas de trabalho e gerentes chamam a polícia com frequência. E 99% das vezes, não há nada que eles possam fazer. Eles levarão a pessoa para a delegacia para conversar. Mas no final, a polícia deixará o homem ir embora sem nem mesmo um aviso, e eu ainda estarei trabalhando no McDonald's. Não quero dar a ele motivo para prejudicar minha família, quando sei que a polícia na minha região não agirá até que a situação se agrave ou seja tarde demais. Quando eu estava no ensino médio, costumava cuidar dos meus 2 sobrinhos bebês, Ben e Sammy, algumas vezes por semana na casa do meu irmão Terence. Durante a semana, meu irmão era um cara bem tranquilo, e eu adorava passar tempo com meus pequenos primos, então realmente não era um grande problema para mim perder algumas noites durante a semana. Eles ainda eram bem novinhos e estavam naquela faixa etária em que podiam ser facilmente entretidos com Bob Esponja e nuggets de frango enquanto eu mexia no meu celular ou no meu DS. Era realmente como se eu tivesse alguns irmãos mais novos que precisavam da minha atenção de vez em quando, e eu adorava isso. Meu irmão sempre foi um bom rapaz, mas à medida que ele ficava um pouco mais velho, acabou se envolvendo com a turma errada e se apaixonou por uma mulher que era uma péssima influência para ele, a Kay. Ela era uma usuária, tanto de pessoas quanto de substâncias, e felizmente, Terence queria ver o melhor nela e decidiu que ela valia seu tempo. Eles acabaram ficando juntos, mas não se casaram, e tiveram 2 filhos juntos, Ben e Sammy. Em algum momento após o primeiro aniversário de Sammy, Kay foi pega tentando furtar em uma grande loja de departamentos, e sua acusação básica de contravenção foi alterada para um crime grave quando a polícia encontrou uma quantidade significativa de drogas em sua bolsa, o suficiente para ser acusada de tráfico. Tudo isso é importante porque foi o que deixou meu irmão responsável por 2 meninos pequenos como pai solteiro. E foi por isso que eu tive que cuidar deles várias vezes por semana, enquanto ele trabalhava em seu segundo emprego. Agora,
Esse ritual de ele trabalhar à noite e eu cuidar deles por ele estava acontecendo há cerca de 6 meses neste ponto, e sem problemas, e com a Kay na prisão por anos. Pensei que tudo continuaria sendo uma situação tranquila. Bem, eu pensei errado. Era uma noite de terça-feira bem normal na casa do Terrence, e eu estava lá cuidando dos meninos enquanto assistiam a alguns desenhos animados, enquanto eu preparava o jantar, quando ouvi uma batida na porta da frente. Eu não estava esperando ninguém, então pensei que talvez fosse um pacote da Amazon ou algo assim, apenas batendo para nos avisar que foi entregue. Então, continuei preparando o jantar e ignorei por um momento, mas então ouvi a campainha. Neste ponto, Ben entra na sala para me dizer que a tia Becca estava na porta. Rebecca, ou tia Becca como ele disse, era irmã da Kay, e era tão ruim quanto ela, se não pior. Além disso, Terrence tinha uma ordem de não contato contra ela. Ela não deveria estar lá e não deveria estar perto das crianças. Eu disse para Ben levar o Sammy para o quarto e ficar lá, e que eu iria lá em cima em um momento. E então mandei uma mensagem rápida para Terrence, basicamente dizendo que a Rebecca estava na porta e pedindo para ela sair. Então, destranquei a porta, mas mantive a corrente conectada e abri a porta ligeiramente, perguntando se podia ajudá-la. Ela me encarou por um segundo e depois bufou e soltou um risinho. Estou aqui para ver meus sobrinhos. Onde está Terrence? Eu disse a ela que Terrence não estava lá e que ela teria que voltar outro dia para falar com ele sobre a situação. Então, ela me disse que eu precisava deixá-la entrar para ver seus sobrinhos naquele momento. Neste ponto, Terrence está me ligando, então coloco o telefone no viva voz e digo a ele que estava apenas informando a Rebecca que ela precisava sair. Ela começa a gritar comigo e com o telefone, dizendo que tem o direito de ver sua família e que ele não pode impedi-la. Ele calmamente, mas diretamente diz: Rebecca, você precisa sair. Se você não sair em 3 minutos, meu irmão vai ligar para a polícia e dizer que você está violando uma ordem de restrição. Você não deve estar em nenhum lugar perto dos meus filhos, e você não deve estar na minha propriedade. Phil, se ela não sair em 3 minutos, ligue para a polícia. Eu concordei, e ele disse para eu ligar de volta e avisar o que estava acontecendo, e que ele estaria em casa em breve, e então ele desligou. Neste ponto, a Rebecca está gritando comigo sobre como estou arruinando a vida dela e me chamando de todos os nomes pejorativos e racistas que ela pode inventar. Mais uma vez, digo firmemente para ela sair, e vou fechar a porta. Ela tenta empurrar a mão na fresta para impedir que ela feche, mas eu não estava disposto a aceitar isso. Continuei empurrando a porta contra os dedos dela, e se ela tentasse forçar a entrada, eu iria usar força para mantê-la do lado de fora. Depois de alguns segundos, presumo que ela sentiu uma dor tremenda. Ela retira os dedos e eu fecho a porta, travando o trinco e o cadeado. Ela começa a gritar sobre como vai me matar e como vou me arrepender de tudo. Dou a ela os 3 minutos e no final ela está no carro e dirigindo embora. Então, mando uma mensagem para Terrence e deixo ele saber que ela se foi, mas que ela estava sendo incrivelmente violenta com suas palavras. Ele então me diz que se haver, ou um carro que pareça com o dela passar novamente, que eu preciso chamar a polícia imediatamente e depois contar o que aconteceu. Eu concordo, e depois seguimos com o resto da noite. Dou comida para os meninos, eles estão felizes e satisfeitos, e então perguntam se podem ir brincar no quarto. Eu disse a eles que estava tudo bem, e honestamente, minha mente estava na possibilidade de a Rebecca voltar, então era melhor que eles estivessem no quarto, apenas por precaução. Depois de cerca de 1 hora sentado assistindo Bob Esponja sozinho e ouvindo os meninos brincarem lá em cima, eu me levantei para ir verificar como estavam. E não demorou muito para eu me levantar e ouvir o que parecia um forte estrondo na porta da frente e o som de vidro quebrando. Eu me abaixei e entrei em pânico. Peguei meu telefone e corri escada acima para o quarto dos meus sobrinhos. Fechei a porta e liguei imediatamente para a polícia. Honestamente, uma boa parte disso é um borrão. Não me lembro realmente da ligação telefônica. Acho que muito do que disse a eles foi puro instinto,
e muita da minha ação foi pura adrenalina. Pensei que essa mulher louca estava tentando seriamente invadir a casa para nos pegar, e honestamente achei que havia uma grande possibilidade de eu ser morto no sequestro dos meus sobrinhos. Depois de ficar no quarto com as costas contra a porta por vários momentos e contar à operadora da emergência sobre a situação, ela disse que a polícia estaria lá dentro de alguns minutos e para eu ficar no quarto. O que mais odiei nisso tudo foi que meus sobrinhos estavam apenas me olhando. Sammy era muito jovem para entender o que estava acontecendo, além de eu estar no quarto para brincar com eles. E Ben era apenas velho o suficiente para saber que eu estava com medo de algo. Eu apenas sentei no chão e esperei, segurando as lágrimas, enquanto os meninos voltavam a brincar. Parecia uma eternidade até a chegada da polícia, mas na realidade foram apenas 9 minutos, embora realmente tenha parecido 1 hora. Quando ouvi a polícia se anunciando, disse aos meninos para ficarem no quarto e que eu voltaria em breve. Saí e havia 2 policiais parados na porta com suas armas em punho e vários carros na frente da casa com suas luzes iluminando a área. Deixei os policiais entrarem e eles perguntaram se eu estava bem ou se havia mais alguém na casa. Eu disse a eles que estava cuidando dos meus sobrinhos e que a pessoa que fez isso provavelmente era a tia deles. Expliquei a noite para eles e eles pediram que eu entrasse em contato com Terrence para ver se ele poderia vir para casa. Para resumir a história e pular a conversa com a polícia, Rebecca voltou e jogou um tijolo pelas janelas da garagem e da sala de estar. Ainda mais sinistro, ela jogou um esquilo morto na porta. E foi esse o barulho inicial, antes dos tijolos entrarem pela janela. Essa mulher tinha perdido a cabeça e estava legitimamente tentando mostrar o quão louca estava. Embora eu estivesse assustado o suficiente para quase molhar minhas calças, fiquei horrorizado com o pensamento de que ela estaria disposta a jogar um tijolo pela janela da sala de estar, onde um dos meus sobrinhos poderia estar sentado. Ela poderia tê-los matado facilmente se estivessem na sala. Felizmente, era apenas eu, e eles estavam lá em cima brincando. A polícia registrou o relato e fez um chamado para ela. Perguntaram aos vizinhos se tinham visto alguma coisa, e meu irmão comprou câmeras de segurança para a janela depois daquela noite. Sabe, só por precaução. Pelo que me lembro, ela foi detida pela polícia e não vai sair tão cedo. Rebecca, a mulher absolutamente insana que acontece de ser tia dos meus sobrinhos. Espero que nunca mais nos encontremos.